E aí, quais são os melhores alimentos para quem quer emagrecer? Será que fazer dieta restritiva e deixar de comer o que você gosta é o melhor caminho para perder peso? Eu sou o Dr. Bruno Montesi, eu atuei muitos anos como cirurgião até que eu decidi mudar de área. Em vez de cuidar da doença, eu decidi levar saúde. Levar saúde por meio da informação. E foi assim, atuando na área de emagrecimento, que eu salvei muito mais vidas do que quando eu estava operando. Hoje já são mais de 150 mil mulheres que emagreceram, sem dieta restritiva, sem cirurgia, sem remédio. E elas conseguiram porque aprenderam comigo a controlar o próprio metabolismo. E eu fico muito orgulhoso, porque além de emagrecerem, muitas delas também tiveram pessoas das famílias transformadas. Maridos, filhos, pessoas que também emagreceram por causa do exemplo que elas deram em casa. E não é sobre perder peso apenas. São milhares de pessoas que venceram o diabetes, que melhoraram ou até curaram sintomas de ansiedade e depressão, que conquistaram qualidade de vida na menopausa. São muitas histórias e eu quero que você comece a sua também. O seu ponto de partida é o jejum do jeito certo. O jejum que cura vidas, o jejum que transforma, o jejum que é liberdade. E é isso que eu vou te ensinar na nossa imersão gratuita. Mas nessa aula eu já quero te mostrar os alimentos que te ajudam nessa jornada. Nós vivemos em um mundo com muitas informações erradas. Tem tanta gente acreditando, por exemplo, que estes alimentos fitness, de pacotinho, caríssimos, são saudáveis. Gente gastando rios de dinheiro com comidas caras para fazer dieta. Gente cortando gordura da carne por causa do colesterol. Tantos erros que escravizam as pessoas e as tornam reféns de remédio. A diabetes parece uma condenação. Os médicos passam remédio e essa vira a realidade da pessoa até o dia da morte. Tomar remédio para conter uma doença que poderia ser curada com a alimentação certa. Para você entender quais são os melhores alimentos para a sua saúde, nós vamos começar falando dos grupos alimentares. Eu gosto de começar essa parte da aula deixando claro para você o porquê nós comemos. Você já parou para refletir por que a gente come, por que a gente tem fome, por que a gente busca comida? Existem dois motivos para nós buscarmos alimento. Primeiro, é nutrição, a comida é nutriente, e segundo, é energia. Tudo que a gente come abastece o nosso corpo. E é o combustível para o seu coração bater, para o seu pulmão funcionar, para o seu cérebro funcionar. Então todos nós precisamos comer. Não precisa ser radical, não precisa passar fome, só precisa comer de forma mais inteligente. E inteligente é entender o que você está comendo e pensar sempre em alimentos mais naturais, mais completos e mais variados nutricionalmente. Você, para entender a alimentação, você precisa entender que tudo que a gente come ou é proteína, ou é gordura, ou é carboidrato. Eu sempre gosto de fazer esse desenho aqui, né? Não vai ficar bom para você, mas proteína, gordura e carboidrato. Praticamente toda pessoa que eu atendia, eu gostava de deixar bem claro para ela isso aqui, ó. Proteína, gordura e carboidrato. Quando a gente fala de proteína, proteína é carne. Seja carne de boi, carne de porco, frango, seja o ovo, seja o whey protein, que é uma fonte de proteína. Proteína significa o alimento mais importante que a gente come. Por quê? Proteína é o tijolinho da vida, que eu gosto de brincar. Porque para nós construirmos músculo, proteína é essencial. Então, massa muscular, saúde, metabolismo, proteína é essencial. Por isso, proteína é o nutriente, o macronutriente mais importante. Por isso que na nossa alimentação, precisa ter carne, precisa ter boi, porco, frango, peixe, whey. Mesmo que você seja vegetariano ou vegano, você também vai ter as fontes de proteínas vegetais. Proteína é estrutura, é construção muscular e são os aminoácidos, que são os pedacinhos das proteínas que vão formar unha, pele, cabelo, hormônio, felicidade, os seus próprios neurotransmissores que produzem serotonina, dopamina, eles dependem de proteína. Então, proteína é o alimento mais importante. Saindo da proteína, a gente tem duas outras fontes de nutrição e energia, que é a gordura e o carboidrato. Aqui mora o ponto mais importante da nossa aula. Você compreender que gordura e carboidrato têm a mesma função.
Os dois são fontes de energia. Então, quando eu falo gordura, todo mundo aqui entende o que é gordura, né? A gente sabe que é a gordura da carne, a gordura que fica na panela, aquela gordura que fica sólida ali, né? Seja o azeite, a gente sabe que gordura é aquela coisa oleosa, aquela coisa que brilha, aquela coisa que a gente tem medo. Mas a gordura é uma fonte de energia. Energia. Da mesma forma que o carboidrato, ele também é uma fonte de energia. E quem são os carboidratos? Carboidrato é todo o resto. Você tirou as carnes, tirou as gorduras, sobrou exatamente o carboidrato. Carboidrato é o seguinte, eu gosto de colocar uma escadinha de carboidrato, tá? Do mais poderoso para o mais tranquilo. Os mais poderosos, os que mais têm energia, aquele alimento que vai te dar muita energia, é o arroz e as farinhas, basicamente. Então, arroz, pão, macarrão, lasanha, estes são os carboidratos mais poderosos. Mas quando eu falo poderoso, não é para você achar que é bom, não. É só que ele tem muita energia, são os mais calóricos. Vamos pensar assim, são as comidas que mais engordam. Pode ser? Porque tem mais caloria, então engorda mais, tá? Quando a gente desce o degrau e vai para aqueles carboidratos mais tranquilos, a gente está falando aqui de batata, mandioca, inhame, né? As raízes e os tubérculos. Qual que é a diferença do arroz para a batata? A batata tem menos energia que o arroz, então engorda menos, vamos dizer assim. E se você quiser descer o degrau, que são os mais indicados, nós estamos falando dos legumes, verduras e algumas frutas, basicamente. Então, brócolis, couve-flor, chuchu, abobrinha, berinjela, estes são alimentos que eles têm pouca energia, eles são muito pouco calóricos. Só para você ter uma noção, se a gente pegar 100 gramas de cada alimento, o arroz, 100 gramas de arroz vão ter 130 calorias. 100 gramas de batata, 75 calorias. 100 gramas de brócolis, 20 calorias mais ou menos. Ou seja, quando você troca o arroz pelo brócolis, você está trocando ali 130 calorias por 20, 30 calorias. Ou seja, você está deixando de ingerir 100 calorias com uma simples mudança do arroz por um legume. Agora, o mais importante é você entender o quê? Gordura e carboidrato. Se os dois têm função de te dar energia, por que a gente vai comer os dois juntos? É por isso que nós temos uma regra muito importante aqui no nosso programa, muito importante. Você precisa entender que misturar gordura com carboidrato é um grande problema. Por quê? Porque nós estamos comendo duas fontes de energia. E se você olhar bem, a alimentação da população é basicamente isso. Vamos falar assim, você gosta de pizza? Pizza é uma massa de farinha com queijo, com bacon, com presunto, que é gordura. Você gosta de um pãozinho com queijo? Pão é um carboidrato e o queijo é uma gordura. Quando você faz um macarrão na sua casa, uma macarronada, para ele ficar gostoso, que é um carboidrato, o que a gente põe no macarrão para ficar gostoso? Alho e óleo. A gente põe gordura. Ou a gente joga queijo nele. Então, esta combinação é a combinação mais perigosa que existe. Se você comer um salgado na rua, você está comendo o quê? Farinha e óleo da fritura. Se você comer um pastel, você está comendo carboidrato, que é a massa, e a fritura do óleo. E a indústria alimentícia, ela já entendeu isso há muito tempo. É por isso que, basicamente, tudo que a maioria da população vive de carboidrato e gordura. Então, nós estamos diante do quê? Primeira coisa, um baixo consumo de proteína, porque proteína é caro, a gente tem medo, a gente não tem uma boa relação com proteína, e um consumo excessivo de gordura e carboidrato. Mas se você está dando duas fontes de energia, se você está dando muita energia para o seu corpo, o que vai acontecer? Ele vai guardar mais energia e ele vai engordar mais. É por isso que, quando nós seguimos a nossa filosofia aqui, é o seguinte, regra número 1, deixa eu pegar aqui uma caneta. Regra número 1, nós não vamos combinar gordura, com carboidrato. Então nada de comer pão com queijo, macarrão com queijo, batata frita. A gente tem que ter cuidado, porque a gente está dando duas fontes de energia. Ou carboidrato, ou gordura. E sempre que a gente escolher o carboidrato ou a gordura, nós vamos acompanhar sempre
sempre da proteína. Uma regra que eu gosto de falar aqui é o seguinte: proteína em todas as refeições. Regra, mais uma regra. E outro, ou carboidrato ou gordura. Então, resumindo aqui, para você entender, nossa primeira regra de ouro: não mistura carboidrato com gordura. Por quê? Porque você está dando duas fontes de energia. E se você der muita energia, a chance de engordar é muito maior. Regra número 2, não coma carboidrato sozinho. Então, por exemplo, você que gosta de comer uma fruta no meio da tarde, uma fruta no meio da manhã, a gente nunca come carboidrato sozinho. Esse carboidrato ele tem que ser acompanhado da proteína. Porque se você pegar uma proteína e um carboidrato, a gente vai ter uma relação boa. Então vamos lá. Eu posso comer uma fruta? Posso, mas coloca essa fruta com um ovo, alguns ovos mexidos, coloca essa fruta com whey, por exemplo, mas evita beliscar frutas, pão, bolacha, bolo no meio da tarde ou no meio da manhã, não sendo uma refeição. Porque você está dando energia, mas você não está dando o mais importante, que é a proteína, que é a estrutura, que é o tijolinho. E a nossa regra número 3 é sempre coloca proteína nas refeições. Então vamos lá, para você começar desde já. Regra número 1, não misturar carboidrato com gordura. Se você for comer carboidrato, coloca proteína. Se você for comer gordura, coloca proteína. Mas não coloque carboidrato e gordura, tá? Gordura também, gente, eu expliquei para vocês que é o óleo, né? Mas também os queijos, abacate, castanhas, também são fontes de gordura, tá? Então, não mistura gordura com carboidrato. Esses dois juntos, não, tá? Vamos fazer um xizinho aqui, ó. Esses dois juntos, não. Segunda regra, não coma carboidrato sozinho. Se for comer carboidrato, a gente vai juntar sempre com uma proteína. Seja um ovo, um frango desfiado, uma carne moída ou um próprio whey, que é doce, às vezes igual ao carboidrato. E regra número 3, sempre proteína em todas as refeições. Então, eu espero que isso aqui, ó, esteja claro para você. E se você entender isso aqui, você já emagreceu só de entender isso. Que é a regra do 80-20. O que significa 80-20? Significa o seguinte: Bruno, eu estou aqui dentro de um programa, te conhecendo, aprendendo a comer melhor, fazendo jejum. Eu quero emagrecer, eu quero diminuir minha barriga, eu quero ter mais energia, eu quero melhorar os meus exames, melhorar meu diabetes, melhorar minha gordura no fígado, melhorar meu colesterol. Ou seja, você e eu, nós já sabemos que você vai ter que fazer coisas diferentes, certo? Porque se você está com diabetes, acima do peso, inflamada, e não está tendo resultado, é porque o seu estilo de vida atual te levou a isso, né? É importante a gente entender isso, gente, porque às vezes as pessoas ficam atrás de fórmulas mágicas para emagrecer, qual que é o melhor. Mas a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: o jeito que você está hoje, seja diabetes, pressão alta, colesterol, gordura no fígado, é fruto das suas escolhas alimentares, certo? Porque se você tivesse um estilo de vida adequado, você não estaria doente ou com dificuldade para melhorar, certo? Só que eu não quero que você também sofra, porque começar um novo estilo de vida não é tão gostoso, né? Se eu pedir você para diminuir o carboidrato, se eu pedir você para comer mais proteína, não misturar carboidrato com gordura, o que você vai pensar? Ah, Bruno, não sei se eu vou dar conta, não sei se eu consigo, não sei se vai ser bom. É por isso que existe essa regra 80-20. 80% das nossas decisões a partir deste momento, elas têm que fazer sentido com o seu emagrecimento. O que significa isso? Vamos supor que você faça, sei lá, 20 refeições nessa semana, tá? Um exemplo, tá? Exemplo. Se você for fazer 20 refeições nessa semana, é como se 4 refeições você pudesse relaxar um pouco. Misturar gordura com carboidrato, comer só carboidrato, comer doce, comer açúcar. Errar, vamos dizer assim. Mas as outras 16 refeições, os outros 80%, você vai fazer de forma mais intencional. Por quê? Porque você quer mais saúde, porque você quer melhorar, porque você quer melhorar sua gordura no fígado, você quer melhorar seu diabetes, sua resistência à insulina, você quer emagrecer, você quer ficar mais saudável. E é por isso que a gente vai fazer os 80%.
Então, daqui para frente, eu preciso que você entenda que 80% segue as nossas regras. Quais são as regras? Não misturar carboidrato com gordura, não comer carboidrato sozinho, sempre com alguma proteína e proteína em todas as refeições. Não é difícil não, gente. Comer comida de verdade, comida que alimenta, comida que nutre. Você vai ser muito feliz aqui, não se preocupa não. Agora, nessa aula, eu preciso que você entenda. Porque se você não entender, você vai ficar perdida, vai achar o nosso processo desafiador, desconfortável, não vai ver graça. E aqui eu vou juntar duas coisas para você. Primeiro, vai ser bom, vai ter graça, vai ser gostoso, você vai comer de tudo. Mas o mais importante, eu vou te dar resultado. E você vai ver que a sua vida vai se transformar. Porque não é só a sua, são mais de 150 mil pessoas que construíram saúde através dessa metodologia, respeitando os tempos, a limitação, as dificuldades, a realidade de cada um de vocês. Bom, essa aula aqui é o primeiro passo para a sua mudança. A transformação vai começar de verdade quando você aprender a fazer o jejum do jeito certo. E é isso que eu vou te ensinar na imersão. Já deixa separado na agenda, chama as pessoas da sua casa, chama o seu marido para assistir com você, compartilha com quem você ama. O que eu vou ensinar é muito valioso. É um direcionamento médico que a grande maioria das pessoas não tem acesso nem pagando caro por uma consulta. Infelizmente, nós estamos vivendo em um tempo onde é mais fácil para o médico prescrever remédio do que ensinar prevenção e saúde de verdade. Então, anota aí na sua agenda o nosso compromisso. Eu te vejo na imersão Jejum do Jeito Certo.